E aí, pessoal, beleza? Estamos aí novamente com mais um encontro aqui da Catequese, hoje é o 15º encontro, onde nós vamos falar então sobre outros aspectos do perdão, né? Do perdão de Deus, do pecado, né? Etc. Então, no encontro passado, vamos dar uma relembradinha, né? Nós falamos sobre o pecado, né? Que nos afasta de Deus, né? Então, a questão da Adão e Eva, que fizeram o primeiro pecado. E isso é uma tendência que nós temos, né? Nós temos uma tendência a fazer pecados, né? Não deveria ser assim, mas enfim, né? Nós somos assim e cometemos muitos erros ao longo da vida, ao longo do tempo, né? Então, nós temos que reconhecer, nos arrepender e pedir perdão, certo? Então, hoje nós vamos ver essa outra questão, né? Que é o perdão de Deus, né? Deus nos perdoa sempre, sempre Ele está pronto para nos perdoar, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a Nossa Senhora dos Perdões, né? A Nossa Senhora que nos carrega, né? Que nos ampara, né? Nossa Senhora, ela, ela é o nosso maior exemplo. Então, vamos pedir, então, para que Nossa Senhora sempre nos ajude a reconhecer os nossos pecados e que a gente procure o perdão de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, Jesus nos ensina que Deus Pai está sempre pronto para esquecer nossas faltas e nos acolher quando reconhecemos que erramos e nos arrependemos. Então, essa é uma coisa assim que é muito legal de pensar, né? Que é o seguinte: Deus nos perdoa. E como é que é esse perdão de Deus? É um perdão perfeito, né? É um perdão que Deus sempre nos perdoa, mas de uma maneira perfeita. Então, eu digo sempre assim: se a gente realmente se arrependeu, foi procurar o perdão de Deus e Deus nos perdoou, o dia que a gente morrer, muita gente tem aquela ideia assim, né, de que lá no céu tem um livro, assim, daí que tudo que você fez está lá escrito naquele livro. E Deus vai olhar, né, todas aquelas coisas ruins que nós fizemos e vai falar: puxa, você fez um monte de coisa ruim. Mas eu digo o contrário, tá? Eu digo que quando chegarmos lá no céu e a gente, né, pediu perdão, se arrependeu e tal, vai estar em branco esse livro, né? Vamos imaginar que assim aconteça, né? Porque Deus esqueceu, né? Deus esquece dos nossos pecados, né? Deus nos perdoa de uma maneira perfeita, né? Então não vai estar escrito lá o que de errado a gente fez, entenderam? Porque ou Deus nos perdoa de uma maneira perfeita ou não nos perdoa. Nós que somos humanos, nós perdoamos mais ou menos, né? A gente eu te perdoo, mas tá anotado no meu caderno que lá no dia tal você fez tal coisa para mim, não sei. Então não é um perdão, né? Um perdão perdoei, esqueci, né? Aquilo lá ficou no passado, já não lembro mais. É difícil, né? É difícil perdoar, mas o perdão tem essa característica, né? Tem esse jeito de ser, tá bom? Jesus ensina também que, assim como Deus está disposto a nos perdoar, nós devemos pedir perdão quando magoamos alguém e devemos perdoar quando somos prejudicados pelo pecado de outro. Então, realmente, né? Assim como nós pedimos perdão a Deus, nós temos que também perdoar a quem nos ofende, a quem nos magoa, né? E esse perdão tem que ser o mais perfeito possível, certo? Nós falamos isso no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né?
Então, veja que a gente está pedindo a Deus que nos perdoe na mesma medida em que nós também perdoamos a quem nos ofendeu. Então, se nós não perdoamos a quem nos ofendeu, como que Deus vai nos perdoar, né? Mas, né, sempre Deus nos perdoa. Se arrependermos, Deus sempre nos perdoa, certo? Deus é muito maior do que isso. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler uma leitura espetacular, né? A melhor parábola que a gente vai encontrar, uma das grandes parábolas, né? Que a gente vai encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, que aqui na minha Bíblia está escrito assim, parábola do filho pródigo, né? Mas muita gente a igreja mudou um pouco, né? E hoje fala assim, parábola do pai misericordioso, certo? Mas não interessa, interessa que nós vamos ler Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32. É uma leitura um pouco longa, mas vai valer muito a pena, porque, como eu disse, é uma das parábolas mais bonitas, mais profundas, né, que nós temos no Evangelho. Né? Provavelmente vocês já ouviram muitas vezes, né, essa parábola, mas hoje vamos tentar aprofundar um pouco mais nesse estudo desse texto aqui. Disse também, um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. Então o filho mais novo pediu a herança do pai. Gente, isso aí já é uma coisa bem controversa. Por quê? Quando que a gente ganha uma herança, né? Então, a gente ganha herança, infelizmente, quando os nossos pais morrem. Aí que nós ganhamos a herança. Então, quando o filho pede a herança para o pai, basicamente ele está dizendo assim que ele quer que o pai morra. Né? Ele não quer mais saber do pai. Né? Então, a intenção dele aqui, para que ele quer a herança? Né? Porque ele não quer mais. Ele não quer mais saber do pai, não quer mais saber daquilo. Né? Ele quer o dinheiro, ele quer aquilo que o pai tem de dinheiro. Se você perguntar para várias pessoas se elas desejam pedir a herança, ou o que elas acham quando um filho pede a herança do pai, todos vão falar, pô, isso é um absurdo, né? É um absurdo pedir a herança do pai, certo? E o que o pai fez? O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhes pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante e lá dissipou a sua fortuna vivendo dissolutamente. Então, olha que interessante, né? O pai deu aos filhos a herança. Um deles, o mais novo, já estava naquela intenção, né? Já saiu. Então, veja, que filho ingrato, né? Que filho ingrato. Meu Deus, você recebe um dinheiro, você recebe tudo do pai, recebe tudo do bom, né? E vai embora. Nem deu tchau pro pai aqui, né? Percebe no texto? Ele não fala, né? Não, nem deu tchau pro pai, foi embora. Então, aqui, então, já de cara, nós vamos já falar, né? Que Deus, que o pai representa Deus. E Deus nos dá tudo, nos dá a vida, nos dá os amores, nos dá as alegrias, nos dá a natureza, nos dá o mundo. E o que nós fazemos? Né? Muitas vezes fazemos isso que está aqui. Não reconhecemos, nós partimos para longe de Deus e que, como a gente viu no encontro passado, né, o pecado nos afasta de Deus. E é isso que está acontecendo aqui, né? O filho mais novo resolveu ir embora. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Então, ele gastou todo o dinheiro, né? O dinheiro acaba, né? Se você não cuida, o dinheiro acaba. E ele começou a passar problemas.
Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Então ele estava com tanta fome que ele queria comer a comida dos porcos, mas nem isso davam para esse rapazinho. Gente, o judeu, aqui Jesus está falando para os judeus, né? Eu sempre falo isso, né? O judeu, ele não pode comer carne de porco. É uma proibição. O judeu não come carne de porco. Então, essa questão aí dele ir cuidar dos porcos é uma questão muito humilhante, entendeu? É a pior dos trabalhos, é o pior de tudo. Ele se submeter a cuidar dos porcos. Veja que ele foi para um país estrangeiro, quer dizer, ele não estava mais entre os judeus, né? Então os judeus criavam, os judeus não, aquela pessoa criava porcos, o judeu não cria porco, né? Ok? Ele não come, ele não cria porco. Então ele estava num lugar longe de casa, né? Um país estrangeiro. O que quer dizer isso, né? É que às vezes, é que a gente, daí quando se afasta de Deus, a gente vai realmente passando, o pecado parece bom, né? Mas aquilo vai criando em nós uma espécie assim de ruindade, de coisa que não está certa, e a gente acaba às vezes, muitas vezes mentindo para manter aquele pecado, para fazer aquilo, né? Então, é isso que está acontecendo com o rapaz, né? Ele está longe de Deus, está longe do Pai e está passando problemas. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há em casa do meu pai que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então aqui ele se arrepende, né? Então esse é o arrependimento, certo? É uma coisa assim que a gente tem, meu Deus do céu, quero acabar com essa nojeira desse pecado. A gente tem nojo do pecado, né? A gente quer se livrar daquilo. Então assim, a gente vai pensar, puxa, Deus era tão bom quando eu estava com Deus e agora estou nessa nojeira, né? Então, vamos lá. Levantou-se, pois, e foi ter com o seu pai. Estava ainda longe quando o seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro e abraçou e beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou ao céu. O pai nem ouviu isso, né? O pai nem quis saber, né? Né? Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Ai, ai, ai. Né? Então, que alegria do pai, né? Que alegria de Deus, de que nós, né? Que o filho voltou à sua casa. Ele abraçou, beijou aquele filho que, meu Deus do céu, devia estar sujo, devia estar fedendo porco, né? Complicado. Quis nem saber, né? Abraçou o pai, que ama o filho, né? O filho mais velho, né? Então eles começaram uma festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o rei encontrou são e salvo. Encolorizou-se ele, né, ficou bravo, né, o filho mais velho, e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos eu que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou esse teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, né, com as prostitutas, né,
Logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você vê a atitude do outro filho, né? Aqui não fala, né? Mas e aí, esse filho? Entrou na festa ou não entrou? Jesus deixou isso aí para a gente pensar, né? Se você fosse esse filho mais velho ali, você entrava na festa? Essa é uma boa pergunta. Tem que entrar, né, gente? Tem que entrar na festa, né? Tá? O filho não era tão misericordioso assim como o pai, tá? Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos refletir um pouco. A gente já refletiu durante o texto, né? Então, coloque-se entre os personagens e como que você vê essa cena, né? Então, você vai imaginar ali, leia de novo, né? E agora leia mais devagar, talvez, refletindo um pouco melhor esse texto. É um texto fantástico, gente. É um texto fantástico. A gente já vai explicar melhor alguns aspectos aí desse texto. Qual o projeto de Deus para os homens? O que pensa da atitude do pai e dos dois filhos? O que você pensa dessa atitude aí, que tem o pai e os dois filhos? Isso aí eu quero que você me responda lá na lição de casa, tá? Então, o que você pensa disso? O que esse texto diz para você, tá? Na lição de casa, ok? Você já sentiu arrependimento? Em que situação, que atitude teve? Então, se você já se arrependeu de alguma coisa, assim, tá? Pense. E se não se arrependeu, muitas vezes a gente tem que se arrepender, tem que fazer, às vezes, um esforço para se arrepender, né? Puxa, eu não devia ter dito aquilo para aquela pessoa. Puxa, eu não devia ter mentido, não devia ter roubado aquela caneta, aquele chocolate, aquele dinheiro da minha mãe e do meu pai, né? Ok? Não sei. A gente tem que se arrepender e pedir perdão, né? Porque isso são coisas ruins que nos afastam das pessoas, nos afastam de Deus. Bom, misericórdia, então, para a gente entender bem, né? No nosso livro está escrito assim: misericórdia é uma atitude generosa para com os irmãos quando nos colocamos em seu lugar, sentimos suas dores e seus sofrimentos, tá? Então, tá, isso é misericórdia, tá? Então, é você sentir a dor do irmão, sentir o sofrimento do irmão, se colocar no lugar do irmão, certo? Mas eu queria deixar aqui uma outra ideia de misericórdia que eu acho que é melhor do que essa, tá? Misericórdia não é só você sentir a dor, mas você ajudar o teu irmão, você fazer alguma coisa, você ir ao encontro do teu irmão, entendeu? Isso é, para mim, misericórdia. Então, quando a gente fala que Deus é misericordioso, é porque Deus vem ao nosso encontro para nos ajudar. Ele vem ao nosso encontro para nos perdoar. Entende? O pai não esperou o filho lá. Quando ele viu o filho, ele saiu correndo, ele já foi lá, abraçou. Então, o pai misericordioso, ele vai até o filho. Entendeu? Deus misericordioso vai até o filho. Eu queria contar uma história aqui de misericórdia, para vocês perceberem o que é misericórdia. Tá bom? Então, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele, né, vivia em Roma, né, vivia no Vaticano, e um dia falaram para ele que um mendigo que estava ali na praça tinha sido padre. Um mendigo, olha só, tinha sido padre pro e ainda mais, e que ele tinha sido padre, e que esse mendigo falou que estudou para ser padre junto com o Papa João Paulo II. Então, o Papa ficou muito assim, puxa, mas como que pode, né? Um padre que se tornou mendigo, e ele se doeu daquilo. Ele falou, puxa, mas como é que pode isso? Então isso seria, até essa parte da história, a gente podia dizer que o Papa, ele teve compaixão. Compaixão é que você sente aquilo e pronto.
Mas o Papa é misericordioso, né? Então ele pediu para encontrar esse mendigo e chamou ele para ficar, para ir, acho que almoçar, acho que foi isso, foi para almoçar junto com o Papa. Olha só, né? Que coisa incrível. E esse mendigo foi almoçar com o Papa. E aí eles se encontraram, ele realmente estudou para ser padre junto com o Papa, né? Se abraçar, tudo, almoçar e tal. E o Papa pediu para o mendigo para ele se confessar com o mendigo. Para ele se confessar, porque o padre, ele nunca deixa de ser padre, embora ele possa não estar mais exercendo as suas atividades. E o mendigo falou, mas Papa, eu não posso mais confessar, porque eu não tenho mais autorização, porque para você saber, tá? O padre, para poder confessar, ele tem que ter uma autorização do bispo. Mas o Papa falou assim, eu sou o bispo de Roma, e eu então te autorizo a você confessar. Ele estava ali com o Papa, né? E esse Papa confessou com aquele bispo, com aquele padre que era mendigo. E depois disso, eles foram tratando, o Papa foi tratando esse mendigo, foi resolvendo os seus problemas, né? E ele voltou a ser padre e, inclusive, trabalhar na pastoral social, né, com a pastoral social, para trabalhar com os mendigos de Roma. Nada melhor, né, do que um padre que tinha sido mendigo para trabalhar com os mendigos. Isso é uma história de misericórdia. Tá? Isso é uma história de misericórdia. Outra do Papa João Paulo II. Né? Teve um terremoto na Itália, muitas pessoas perderam suas casas. E o Papa viu pela televisão aquela situação, e as pessoas, então, o governo italiano tirou as pessoas e colocou num container, assim, nos lugares, assim, para as pessoas pelo menos terem onde ficar. E o Papa ficou muito, de novo, né? Ficou com a dor no coração, né? Aquilo, né? Aquela situação da família e tal. E ele chegou para o secretário dele e falou assim: eu quero ir lá no container. Né? Daí o secretário, mas Papa, você tá. Como assim? Você não está muito bem de saúde, né? Uma saúde frágil que o Papa tinha, né? Já estava velhinho, né? Mas não teve jeito. Papa, não, eu quero ir, não tem jeito. E daí você imagina, né? Bateu a porta lá do container, abre a porta e é o Papa João Paulo II. E o que ele foi fazer lá? Nada. Ele foi falar com as pessoas, ele foi dar conforto às pessoas, né? Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. É um santo, né? É uma pessoa que a gente tem que realmente ver essa santidade, tá? Mas é a mesma coisa, né? Deus é misericordioso, Deus vem ao nosso encontro, Deus vem ao nosso coração, Deus quer estar com a gente, Deus quer nos perdoar, Deus nos ama imensamente, né? Então, basta nos arrependermos e a gente tem o perdão sempre de Deus. E no livro também tem ali, perdoar é não ter ressentimento por alguém que nos fez algum mal, né? Então, eu já falei disso, né? Perdoar é esquecer, né? Não tem ressentimento. Jesus nos conta a parábola do Pai misericordioso para nos falar sobre a misericórdia de Deus. Vamos entender a parábola? Então já falamos bastante, mas vamos ver de novo alguma coisa, né? O filho que sai de casa é a imagem de quem se afasta de Deus. Sofre e passa necessidade como resultado de sua própria escolha. Quando percebe o seu erro, ele se arrepende e volta para a casa do pai. Só age assim quem confia muito no amor do seu pai. O pai identifica seu filho quando ele estava ainda longe de casa. Abraça e beija seu filho. O pai não o rejeita, não dá sermão, né? Isso é interessante, né? O pai podia dizer, pô, mas agora você veio, pegou todo o meu dinheiro, agora você vem para casa. Não, né? Interessante, né? Pai amoroso, pai misericordioso, paizinho, né? Paizinho. É, e nem pede explicações, né? Também. O pai também não quer nem saber o que ele fez, o que ele aconteceu, por que ele está daquele jeito. Não quer nem saber, né? Tá perdoada, ok?
Só age assim o pai que ama seu filho sem medidas. Ao receber o filho, o pai dá roupas, anel e sandálias, sinais da reconciliação do filho com a sua família. Não basta voltar para casa, é necessário festejar a vida nova que se inicia. Se vocês perceberem ali no texto, o pai fala duas vezes, o pai só fala isso, né? Ele fala praticamente só isso. Meu filho estava morto e voltou à vida, né? E agora vamos fazer uma festa, né? Meu filho, ele fala duas vezes isso, né? Ele fala primeiro lá para os empregados, né? E depois ele fala para o filho, praticamente a mesma frase. De tão contente que estava, né? Tão contente que estava. Meu filho estava morto, né? Pensando nessa questão, né? O pecado nos traz a morte, né? A morte que é uma morte não do corpo, né? Mas a nossa morte da nossa alma, né? Porque nós nos afastamos de Deus, certo? Esse é o pecado. Muito bem. Lição de casa. Então, leia de novo, né? Sempre a gente faz essa questão, né? Vai ler de novo esse texto. E escolha um versículo. Eu acho tão difícil escolher um versículo. É tão bonita essa história, gente. É muito legal essa história. Realmente, Jesus é um gênio. Jesus, com a sua simplicidade, uma história tão simples, uma história, mas tem tanta coisa ali, tem tanta coisa que a gente pode refletir, tanta coisa que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Muito legal. Então, pegue lá um versículo, né? E diga por que você chamou atenção nesse versículo. O que Deus quer ensinar a você por meio desse texto? Então, diga lá o que Deus quer, né, te ensinar, tá bom? E aí completa os espaços, conforme você compreendeu, Foton R, sobre a parábola do Pai Misericordioso. Então, o tarará representa todos nós, quando nos tarará de Deus. O Pai representa que recebe todos os seus de braços abertos. Tá fácil, hein? Um pouco mais difícil esse aqui, ó. Quando nos dos erros que fazemos, Deus nos e recebe com alegria. Beleza? Se você magoou ou ofendeu alguém, quais palavras usaria para pedir perdão a ela? Então escreva lá como é que você pediria perdão a uma pessoa que você magoou ou ofendeu. E se você magoou ou ofendeu mesmo alguém, faça isso, peça perdão a essa pessoa, né? Às vezes a gente, sei lá, parece que fica, eu não vou pedir perdão, eu não vou falar com essa pessoa. Não, fale com essa pessoa. Ela precisa do que nós perdoamos. E isso é uma coisa muito boa. Pedir perdão nos alivia, né? Nos alivia, nos coloca de novo, né, com Deus e às vezes a gente consegue, inclusive, voltar a ser amigo daquela pessoa que a gente, por algum motivo, às vezes falou alguma coisa que magoou, que, né, o que ofendeu aquela pessoa. Então, é interessante a gente sempre pedir perdão, né, para essas pessoas que a gente magoou e ofende, ok? Então, oração final. A primeira parte dessa oração, esse primeiro que começa ali, meu Deus, é o ato de contrição. Então, esse ato de contrição seria bom que vocês decorassem, porque é uma das orações que a gente precisa ter de cor, ela, né? Ter de cor, porque quando vocês vão se confessar, vocês falam essa oração para o padre, tá ok? Nós vamos falar da confissão provavelmente no próximo encontro, tá? Fantástica a confissão. É um dos sacramentos também muito, muito fantásticos. Então vamos lá, ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a vossa graça, esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Todos.
Então, até ali o ato de contrição, tá bom? Agora vamos fazer uma oração aqui para o nosso final do encontro. Todos, Deus, Pai de misericórdia, dai-me um olhar amoroso e misericordioso, capaz de amar, acolher e ajudar meu irmão a reencontrar o caminho para a vossa casa. Criai em mim um coração puro, para sempre vou buscar e olhar o mundo com o vosso olhar. Que o Senhor Deus de amor cuide de cada um de nós e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ok, gente. Então, boa semana. Que Deus Legal. nos ajude a pedir perdão. Que Deus, a gente pode pedir isso, tá, gente? Rezar para que Deus nos ajude a pedir perdão. Porque às vezes a gente não consegue pedir perdão. Rezar para que a gente se arrependa. Beleza? Fique com Deus. Um abraço. Um beijo.